Aí vai ser guerra, Matheus Teixeira, porque essa questão da regra de transição dentro do próprio governo federal já é uma guerra. Você tem um setor do governo federal que acha que o efeito tem que ser imediato, 5-2, promulgada a PEC já vale para o país inteiro. Há um outro setor que diz pelo menos 6 meses aí de transição. Aí tem uma preocupação eleitoral. Lula não vai colher os louros da possibilidade, então, de diminuir a carga de trabalho. Só que a oposição chega a falar até em 10 anos, Matheus, de regra de transição. Conta pra gente como deve ser essa queda de braço e como o Hugo Motta vai ter de arbitrá-la. Exatamente, Uribe. Queda de braço é a palavra correta para definir o que a gente vive hoje acerca desse debate. Desculpa, primeiramente, boa tarde, Isabel, Uribe, todo mundo que nos assiste. E a gente está tratando do assunto do momento no Congresso Nacional e que mexe muito, não apenas com os líderes da Câmara e do Senado, mas também com o governo federal. A gente sabe que o objetivo do governo é aprovar de imediato, sem nenhum tipo de transição, justamente na linha do que o Uribe nos disse. Como que eu vou colher os dividendos eleitorais se isso vai ter uma transição que passa a valer apenas depois do governo? A ideia é que seja imediato, porque o objetivo do presidente Lula, de aliados do presidente Lula com quem eu tenho conversado e que estão preparando a campanha dele, é polarizar a eleição em relação a trabalho, em relação a como lidar com o trabalhador e tentar escapar da polarização da pauta de costumes, onde a esquerda costuma perder para a direita em relação ao debate nas redes sociais, em relação ao debate perante a sociedade. Portanto, a ideia não é discutir a pauta de costumes, mas questionar o eleitor. Vocês querem eleger para presidente um presidente que isentou o imposto de renda até 5 mil, um presidente que reduziu a carga de trabalho da população, ou vou votar em um presidente que é contra essas pautas que beneficiam diretamente o trabalhador. Mas, para esse discurso dar certo e ter o efeito esperado pelo governo, precisa já estar em vigor essa medida. A gente tem visto, por exemplo, em relação à isenção do imposto de renda, que o governo tinha uma expectativa muito maior do impacto eleitoral da medida. Mas como ela passou a valer em janeiro, a população ainda está se acostumando, descobrindo que isso foi articulado pelo governo e não está conseguindo colher ainda os frutos pela aprovação da isenção do imposto de renda. E o temor é que o mesmo ocorra em relação à escala 6x1. Tudo bem, aprovar o fim da escala 6x1, mas isso vai passar a valer quando o trabalhador que em outubro for para a urna e ainda estiver na escala 6x1 vai ficar receoso, não vai acreditar completamente nesse projeto do governo e, portanto, o governo vai sim fazer muita força nesse sentido. Para concluir, Uribe, é bom a gente lembrar, você perguntou acerca de Hugo Motta arbitrar essa disputa, que o Hugo Motta tem uma aliança regional com o presidente Lula na Paraíba. O pai dele é o candidato a senador do palanque do presidente Lula e o Hugo Motta fica tentando trabalhar um pouco ali, ainda com as lideranças de centro e de direita, para não perder o poder dentro da Câmara, mas ao mesmo tempo ele não pode tirar o olho da eleição. Ele não pode botar em risco essa aliança que torna o pai dele, que dá ao pai dele mais chance de vencer a eleição, e ele mesmo também tem o objetivo de ampliar a votação que fez na última eleição, e para isso ele não pode romper todas as pontes com o presidente Lula. Portanto, se o presidente Lula, na Paraíba, um estado que ele costuma ter bons desempenhos, romper essa aliança, coloca em risco justamente a eleição dele e do pai dele, que a gente sabe, sem uma vitória eleitoral não serve de nada ter a simpatia de aliados de centro ou de direita, porque ele precisa se reeleger para tentar ser novamente presidente da Câmara ano que vem, Uribe. É como Davi Alcolumbre, mudou da água para o vinho, né? Davi Alcolumbre, outro que antes não queria saber da indicação de Jorge Messias. Ano eleitoral, o principal adversário de Davi Alcolumbre, prefeito de Macapá, Dr. Furlan, primeiro nas pesquisas. O candidato de Davi Alcolumbre não tão bem, precisa do apoio de Lula. E aí o ânimo mudou completamente. Já tem sabatina marcada para Jorge Messias e agora a votação do projeto do fim da escala 6x1.